Eu tenho um grande orgulho de ter pertencido à vanguarda tricolor, né? Aliás, o outro candidato também pertenceu, importante dizer, né? Isso é comum na minha candidatura. Das poucas coisas comuns nas nossas candidaturas, né, nos nossos projetos, essa é uma delas. Que ele participou como mero participante, eu coordenei o movimento da vanguarda, né, politicamente. O que a vanguarda queria naquele momento? Queria que a eleição fosse direta no clube. Essa foi a grande conquista da vanguarda tricolor, né? A conquista da vanguarda tricolor é fazer com que você, sócio, hoje vote. Porque não votava, só votavam os conselheiros. Que foi um modelo, também é importante dizer, muito bem sucedido, né? Na primeira metade do século XX, né? Onde o Fluminense tinha uma perspectiva e um quadro social completamente diferente do que tem hoje, né? E, aliás, o Brasil é completamente diferente também, e o Rio de Janeiro também, né? Então, no final da década de 90, aliás, até por conta, né, de problemas do Fluminense ter caído para a segunda divisão e tal, nós achávamos que era importante que o clube, né, se democratizasse no sentido do sócio votar. E foi isso que nós conseguimos. Então, essa foi a minha passagem, né? Passei rapidamente pela gestão do Álvaro Barcelos, fiquei 2 meses como vice-presidente de marketing, tá certo? Mas como o modelo era muito ruim, e eu enxerguei rapidamente que com esse modelo, que continua, é importante dizer, né, que continua, com esse modelo a gente podia progredir muito pouco, e eu saí em dois meses da vice-presidência de marketing. Eu fico impressionado como a campanha chegou nesse nível, né? Nesse nível. Eu, por exemplo, não falo que o outro candidato, né, não tem currículo, né? Aliás, tenho falado, até como... Né, o candidato é o quê, né? Fez o quê na vida, né? Não fez nada. Eu, diferentemente, fiz um monte de coisa, né? Eu tenho 33 anos de Petrobras, sou engenheiro da Petrobras, né? E fui presidente do Inmetro, né? Aliás, o Inmetro, quando eu presidi, era um órgão desconhecido para a sociedade brasileira, né? Eu saí do Inmetro, com o Inmetro sendo conhecido por 85% das pessoas de nível superior e mais de 80% acreditando no Inmetro. Aliás, até num programa que eu fiz junto com a TV Globo, aquele programa do Fantástico, né? Dos testes do Inmetro, tá certo? Então, esse é o meu primeiro pedaço da minha carreira. O segundo pedaço, da BR Distribuidora, segunda maior empresa do país, né? De faturamento do país. Fui diretor e presidente da BR, tá certo? Por 4 anos. Depois fiquei 4 anos como secretário de Desenvolvimento Econômico do Espírito Santo, tá certo? Do governo Paulo Artung. Aliás, ontem no Globo sai a manchete que a renda per capita do Espírito Santo, né, está chegando à renda per capita do Rio de Janeiro. E isso aconteceu no governo Paulo Artung, que eu tenho a honra de ter participado. E, por fim, agora, 4 anos no governo Sérgio Cabral. No governo Sérgio Cabral, só para entender, eu hoje sou presidente do Conselho de Administração de um banco, né? Um banco chamado Investe Rio, que tem 2 bilhões de reais para emprestar. Banco esse, aliás, que faz parte do sistema financeiro. Para eu ser presidente do Conselho de Administração, eu tenho que passar pelo sistema financeiro, né? Toda a minha vida tem que passar, meu imposto de renda, tudo que eu fiz, tá certo? Bom, aliás, eu faço parte de mais de 10 conselhos, né? Sou do Conselho Nacional de Política Energética, do Conselho de DOCAS, do Conselho de Administração de DOCAS, e por aí vai, não preciso contar isso. No Inmetro, em particular, né, eu tive 2 problemas, né? Paguei 2 multas, uma de R$3.000 e outra de R$10.000, né? Multas absolutamente por problemas formais, administrativos. Não tem nenhuma ação contra mim de dolo, improbidade, né? E por causa disso, a outra chapa que não tem o que falar, né? Não tem proposta, diz que eu sou ficha suja, tá certo? Eles vão acabar tendo que responder isso na justiça, né? Não vai ter jeito, né? É isso. Olha, eu também, como tese, não tenho a teoria da conspiração na cabeça, né? Eu não tenho a teoria da conspiração. Mas a outra chapa, eu não sei se antevendo a derrota, provavelmente é isso. Provavelmente é isso. Está colocando essa questão a todo momento. Eu, aqui do meu ponto de vista, digo assim, eu topo qualquer tipo de controle que eles sugerirem. Qualquer tipo. Ministério Público, Polícia Federal, o Exército, a CIA, a Interpol, o que quiserem pôr, né, para controlar a eleição, tem o meu apoio. Eu queria deixar isso claro para todos. O jogo de voto, né, é um jogo que não é trivial, é complexo, né? Observem, por exemplo, que a candidata a presidente do Brasil, né, a presidente Dilma Rousseff, ela teve apoio de inimigos viscerais do presidente Lula, né, há 20 anos atrás. Por exemplo, o presidente Collor, né, apoiou a candidata, né? O presidente José Sarney
né, apoiou a candidata Dilma Rousseff, tá certo? Mas ninguém pode dizer que o governo do PT e do PMDB, eles serão, da candidata Dilma Rousseff, será guiado, né, pelo governo que houve do presidente Collor ou do presidente Sarney. Eles simplesmente dão um apoio, dão um voto. Né? A nossa candidatura, ela tem uma miríade de apoios. Uma miríade de apoios. Né? O presidente Orcades apoia. Né? O presidente Horta, que talvez tenha sido o presidente mais transformador, né, contemporâneo do Fluminense, no sentido de fazer um time de vanguarda no Brasil, apoia a candidatura. O presidente Davi Fischer, que teve contra o presidente Orcades, né, na última eleição, apoia a nossa candidatura. Tá certo? Os jogadores do Fluminense apoiam a nossa candidatura. O Carlos Numa apoia a nossa candidatura. Então, esse jogo de simplificação, de reducionismo, de por que o Orcades apoia a candidatura e então há continuidade, é um jogo, né, que subestima o candidato e subestima o eleitor. Né? Na verdade, o presidente Orcades diz que vota no melhor candidato, no que eu concordo plenamente. Não. Os jogadores que são a história do Fluminense. Isso, os jogadores que fizeram a história do Fluminense. A saber, que já declararam apoio. Vou lembrar de vários. Os bicampeões do mundo, Jair Marinho e Altair. Pinheiro, né, do time de 59. Tá certo? Do time de 70, Félix declarou apoio, Galhardo declarou apoio, Assis declarou apoio, Marco Antônio declarou apoio, tá certo? Flávio declarou apoio, Mickey declarou apoio, Lula declarou apoio. Aliás, Valdo, o maior artilheiro da história do Fluminense, com 314 gols, também do time de 59, declarou apoio. Delay declarou apoio, tá certo? Rubens Galaxy declarou apoio. E por aí vai, Edinho declarou apoio. Tá certo? Então, os maiores jogadores, o maior patrimônio do Fluminense apoia a nossa candidatura. É importante dizer, o Fluminense tem dois patrimônios, né, fundamentais hoje. Se o Fluminense vender a sede, né, vender o campo de Álvaro Chaves, vender Xerém, o ativo físico, não paga dívida. Não paga dívida. O patrimônio líquido é negativo. O Fluminense hoje, ele tem dois pilares fundamentais. Pilares fundamentais são a sua história, a sua tradição, a sua marca e a sua torcida. Tá certo? O presidente Orcades, importante a sua pergunta, complementar, né, esse modelo que está vigindo no Fluminense, ele leva os presidentes a problemas importantes estruturais. Quer dizer, o déficit operacional, né, é muito difícil de ser resolvido se a gente não transformar o modelo. O presidente Orcades teve alguns déficits operacionais, tá certo? Isso foi um problema. O presidente Orcades, por outro lado, fez com que o balanço do Fluminense, né, não fosse uma peça de ficção. O balanço do Fluminense hoje, você pode pegar o banco de investimento, né, que a gente está trabalhando, e dar o balanço para ele, porque aquele balanço é verdadeiro, está correto. Então, não se pode demonizar as pessoas, sabe? Esse é um problema da outra candidatura. A outra candidatura demoniza. Eu não demonizo ninguém. Eu não demonizo a Unimed, eu vejo virtudes e vejo problemas. Eu não demonizo o presidente Orcades, entendo as questões em que ele avançou, e entendo as questões em que ele não pôde avançar, sabe? Então, nós não estamos demonizando nada, nós temos uma proposta. Né? Nós temos uma proposta. Nós não estamos aqui para falar mal, para denegrir, sabe? A gente está aqui para fazer propostas para o Fluminense, para que o Fluminense se transforme outra vez num clube, né, sustentável, um clube que todo ano brigue por títulos no século XXI.